Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Nossa Senhora de Fátima, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Decidi incluir Nossa Senhora de Fátima a seguir ao nome de Minha Mãe Imaculada. Agora veio-me à cabeça que se calhar podia dar a sensação de que estava a falar de duas pessoas diferentes. Como é óbvio, hoje é 13 de maio e queremos olhar para Nossa Senhora, nesta advocação de Nossa Senhora de Fátima, neste título que lhe damos, nestas aparições que se deram em Fátima, e por isso olhamos para ela com muito carinho. E olhamos para Fátima e o que é que vemos? Nossa Senhora. E vemos Nossa Senhora a revelar-nos o seu Filho e o amor do seu Filho por nós, e como Jesus está tão ofendido e tão magoado, e recorda-nos como Jesus se preocupa connosco, como nos quer salvar. Fátima é a esperança para nós. Mostra-nos quanto valemos diante de Deus. No fundo, mostra-nos o Evangelho, a Boa Nova. Lembrei-me de uma palestra, um encontro, um dos momentos de um encontro que tivemos com jovens universitários em Fátima. Foi com um sacerdote que nos explicou precisamente a ligação entre o Evangelho e Fátima. E no fundo a palestra foi toda meia hora de encontro, ou 40 minutos, a explicar-nos como todo o Evangelho estava em Fátima e como tudo aquilo que estava em Fátima, na mensagem de Fátima, se encontra no Evangelho. Uma palestra bonita, interessante, apelativa, mas lamento, não me lembro de nenhuma ideia, ou seja, lembro-me desta ideia, mas não de nenhuma concretização, nenhum esquema que ele pudesse ter dado. De certeza que foi bem feito, eu é que não apontei e não me lembrei. Mas, e também era meia hora, ou 40 minutos, e agora tínhamos 10 minutos para fazer uma conversa com o Nosso Senhor, para falarmos contigo, Senhor, e com a tua mãe, neste 13 de maio. Que tal pensarmos nas frases essenciais do Evangelho, tuas, Senhor, aquelas que podem resumir mais essa mensagem que nos queres transmitir? Talvez nos venha logo à cabeça aquelas palavras quando o Senhor se estava a despedir de nós. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Se queremos ser cristãos, temos de amar Jesus, temos de amar os outros, a seguir Jesus e amar os outros assim como Ele nos amou. E como é que Ele nos amou? Pois dando a vida por nós. Se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. No fundo é, junta-te a mim, morre comigo, faz-me companhia na cruz. E o que acontece logo no dia 13 de maio, que pede Nossa Senhora o primeiro pedido? Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E nós sabemos que eles respondem sim, sim, queremos. Ofereceram-se a Deus, ofereceram-se aos homens, ao mundo, entregaram-se por amor. Seguiram Jesus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. E eles amaram-nos dando-se, mortificando-se, aceitando a cruz, aceitando tantas dificuldades e com amor oferece tudo pela conversão dos pobres pecadores. Assim o diziam com tantas histórias que a Lúcia nos conta que nos comovem, que nos deixam assim impressionados com a sua generosidade, com a sua entrega. Se o grão de trigo cair na terra e não morre, permanece infecundo, mas se morrer, dá muito fruto. E nós olhamos, depois destes 100 anos, 100 e quase 10 anos das aparições de Fátima, e vemos quanto fruto deram. Deu o quê? A sua entrega. Eles morreram, entregaram-se por nós. Ofereceram tudo, ofereceram as suas vidas.
muito curtas no caso do Francisco e da irmã, da Jacinta, e muito longa no caso da Lúcia. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ainda ouvimos há poucos dias. Sou eu que a dou, ninguém me a tira. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Este é o exemplo do Senhor. Assim nos amou, dando a vida voluntariamente. E assim nos amaram os pastorinhos, dando a vida. Pois, aceitando aqueles interrogatórios longuíssimos e tão desagradáveis, oferecendo o farnel às ovelhinhas e passando sede naquelas tardes de calor, para poderem padecer um bocadinho, para que nós nos arrependêssemos, para que todos se convertam e possam ir para o céu. Fátima mostra-nos esta mudança na vida das 3 crianças. Elas entregam-se verdadeiramente por amor a Deus, por amor a Nossa Senhora também, e por amor a nós, aos pobrezinhos pecadores, como eles nos chamam. A irmã Ângela, a postuladora da causa da Lúcia, conta uma história muito interessante e até engraçada, a contar a diferença entre ser uma pessoa crente e ser uma pessoa de fé. Conta que quando era mestra de noviças na sua congregação, tinha por isso a sua responsabilidade a formação das jovens vocações, faleceu o diretor espiritual. Não conta de pormenores, talvez já estivesse velhinho. O certo é que era preciso encontrar outro e alguém lhe falou de um sacerdote bom e santo e ela achou que deveria ser ela a primeira a ir à direção espiritual. E foi. Disse, contei-lhe as dificuldades e desafios que vivia. E ele, depois de me escutar cuidadosamente, disse: Irmã, sabe qual é o seu problema? Fiquei muito feliz com a interrogação. Finalmente, alguém me ia dizer qual era o meu problema. Pela minha formação médica, ela é médica, assumi imediatamente que me ia dar um diagnóstico, depois fazer um prognóstico e um tratamento, e eu ficaria bem. Estava tão contente. Mas ele respondeu muito seriamente: o seu problema, irmã, é que não tem fé. Eu não podia acreditar no que estava a ouvir. A minha mente acelerou e vieram-me pensamentos menos agradáveis. Pensei algo como se atreveu a dizer-me a mim, mestra de noviças, que não tenho fé? Mas o sacerdote explicou-me o que queria dizer. E esta tornou-se para mim uma das mais importantes lições sobre a vida espiritual e sobre Fátima. Então ela falou-lhe da Samaritana e como aquela conversa fez com que ela fosse evoluindo. Primeiro falava com arrogância, depois com aceitação e depois às tantas fica convencida e trata-o por mestre, convence que ele é o Messias e depois apresenta-o aos outros. E os outros vêm ouvi-lo e ouvem e ficam tão prendados que lhe pedem que fiquem para Jesus ficar com eles. E ao fim de 2 dias dizem àquela mulher: já não é pelas tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. O meu diretor espiritual explicou-me: os samaritanos, do primeiro momento, aqueles que acreditaram em Jesus a partir das palavras da mulher, são crentes. Acreditaram porque alguém lhes falou de Jesus. Mas os samaritanos do segundo momento, aqueles que acreditaram em Jesus porque eles próprios fizeram uma experiência pessoal, esses são homens e mulheres de fé. E nós percebemos, é totalmente diferente. E é isto que a irmã Ângela, neste livro que se intitula Dentro da Luz, vai apresentar de uma maneira muito bonita, muito apelativa, esta experiência de fé que tiveram os pastorinhos e que nós podemos ver. Fátima transmite-nos isto, este encontro com Deus. E logo ao princípio, no dia 13 de maio, através daquelas mãos, Nossa Senhora não só fala com as crianças, como além disso abre as mãos, diz a Lúcia, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz,
mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos. Essa luz transformou-os. Os pastorinhos viram-se em Deus, viram como é que Deus os via, enamoraram-se diante de tanto amor e daquilo que o Senhor queria deles, e entregaram-se, viveram dessa experiência. Tudo se tornou diferente para as crianças pastoras, continuava a irmã Ângela, a partir daquele dia. Foi um dos momentos mais importantes das suas vidas, quando fizeram a experiência de Jesus através das mãos de Nossa Senhora. E depois fala para nós. Deus sabe o ritmo acelerado das nossas vidas, sabe as exigências das nossas agendas, a quantidade de responsabilidades e desafios que impõe aos nossos dias uma fragmentação que nos tira a paz. É este o nosso tempo, e Deus conhece-o bem. A possibilidade de fazer a experiência de Deus pelas mãos de Nossa Senhora é o que faz de Fátima, para o nosso mundo e o nosso tempo, uma escola de fé. Neste 13 de maio, pedimos a Nossa Senhora para fazermos esta experiência, descobrir o amor de Deus por nós, como os pastorinhos naquela luz, talvez através do conhecimento das aparições de Fátima, e depois experienciarmos isso com a nossa vida, dando-nos também pelos outros, amando como Jesus nos amou, como os pastorinhos o fizeram. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.